Vocês lembram do filme Exorcista? Alguém já lembra do filme Exorcista? O primeiro. O que a menina virava a cabeça? Sim ou não, gente? Sim. Aquele filme fez o maior sucesso. É ou não é? Porque a gente não tinha acesso a essa realidade. Assim. A gente sabia, a gente ouvia falar, mas dessa maneira a gente não tinha acesso. Então, o filme fez o maior sucesso e tal, né? Por quê? A gente também entendia que problemas, ouvir vozes, ver vultos, essas coisas a gente definia como problema espiritual, pronto e acabou. Passa a régua. Mas hoje a gente aprendeu que não é problemas espirituais. Está relacionado? Pode ser? Sim. Mas em todos os casos não. Né? Então, a gente tem que ter hoje muita paciência, né? Para a gente definir, para a gente olhar, dar o diagnóstico, né? Para ajudar as famílias. Porque hoje a gente tem recurso espiritual, que é a palavra, a oração, o descarrego, né? Vamos falar assim, descarrego, expulsar os demônios no nome de Jesus. Mas também tem outros recursos, tem o psiquiatra, tem o psicólogo. Hoje tem uma turma imensa aí de terapeutas, né? Terapeutas, psicanalistas, né? Psicologia, ou seja, é muitos recursos. Antigamente não tinha nada. Hoje a gente tem muito recurso. Tem pastores espiritual, tem isso. Amém? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 1. E eles chegaram do outro lado do mar, da região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, logo saiu ao seu encontro, de entre os sepulcros, um homem possuído de um espírito imundo. Vamos lá. Aqui nós vamos já abrir aqui. É sepulcro, né? A gente já... O que você pensa de sepulcro aí? Morte. Mas a gente já pensa uma vala, né? Uma vala e um lá dentro. É isso que a gente pensa? Mas esse sepulcro aqui não era assim. Esse sepulcro ele era feito nas rochas, né? Tinha sepulcro até o tamanho dessa igreja aqui, né? Tinha sepulcro desse tamanho. Colocava-se o defunto lá no fundo. E algumas pessoas tinham hábito, principalmente essa cidade aqui que não tinha muito compromisso com as coisas de Deus, essa questão de purificação, porque para o judeu encostar em um defunto já era contaminação. Morar dentro de um sepulcro, aí que era contaminação total, né? Então esse homem morava dentro de uma caverna, né? A caverna era tipo um espaço, né, desse tamanho, feito na rocha. Ele morava. O problema que esse homem, né, adquiriu aqui, levou ele para o fundo do poço. É ou não é? Se a gente for pensar em morar em lugar fétido, né, lugar fedendo, contaminado, a gente tem até alguns lugares aí, né? Tem um rapaz mesmo que eu ajudo ele, faço tratamento com ele. A casa dele, irmãos, ele tem um problema de acumulador. Meu Deus do céu. Você não sabe o que tem mais lá, se é rato, se é barato. Né? Você não sabe nem onde fica. Por quê, irmãos? O diabo também, ele é o pai da sujeira, da imundícia. Então aqui, ele vai deixar bem claro, vai dizer assim, entre os sepulcros, tinha vários outros sepulcros ali, né? E ele estava lá morando no sepulcro. Esse homem aqui chegou no fundo do poço. Olha as condições dele. E quando a Bíblia vai dizer assim, um espírito imundo, está falando que esse espírito, ele gostava de viver em lugares sujos. Então, sujeira não é pessoa simples, humilde. Sujeira é falta de espiritualidade também. Pessoa que não toma banho. Pensa bem quando a gente chega
na rua e fica usando droga. Já contei para vocês o caso uma vez que eu entrei no ônibus, os velhinhos que não pagavam passagem, pagou, passou para trás. Então fedendo que eu tava, e passou. A apologia avisa de um jeito. Fala que a vela, ela queima, aí você para de queimar aquela vela, ela parou naquela, lá no meio. Quando você recai, você volta a queimar aquela vela, ela volta de onde parou. Na realidade, muitos de nós queremos voltar ao controle. E o controle não existe mais. Quem se tornou dependente químico não consegue mais controlar a dependência. Já era. E aqui no versículo 43 até o 45, fala que o espírito ele sai do homem, mas de tempo em tempo ele volta para ver se a casa está ocupada. Se aquela casa estiver vazia, ele traz consigo outros 7 demônios ainda o quê? Piores. E o estado daquela pessoa se torna ainda pior do que o primeiro. Isso fala de recaída. Quando a pessoa recai, ela nunca vai ficar igual ou melhor. Ela sempre vai ficar pior. Por quê? A recaída no mundo espiritual faz com que volte para a vida daquela pessoa não só aquele maligno, aquele demônio que estava agindo na vida daquela pessoa, mas outros 7 ainda piores. Então, você para pensar, mas por que quando eu recaio eu volto pior? Porque no mundo espiritual, você dá legalidade para outros demônios agir na sua vida. E quando você permite isso, o seu estágio, o seu estado, que era pior, que era ruim, fica ainda pior. Pensa você aí, 7 vezes pior do que você chegou aqui. Por isso que tem alguns que não conseguem chegar, por isso que tem alguns que vai preso, por isso que tem alguns que vai para o hospital. Por quê? 7 vezes pior para muitos aqui é passar entre a vida e a morte. É ou não é? Se eu for voltar para a vida que eu estava quando eu internei, que há 15 anos atrás, se eu recair, eu não vou voltar fumando uma pedrinha, cheirando uma... Vou voltar pior do que eu estava naquela época. Por quê? Porque a dependência química, ela tem memória. Ela não esquece. Fica ali, arquivado. E aí você volta usando ou mais, ou igual, ou mais do que aquela quantidade que você usava quando você internou. Por isso que as recaídas, ela nos leva novamente ao fundo do poço. E muitas das vezes mais rápido do que a gente imagina. Alguns seguram 1 mês, 2, 3, daqui a pouco afunda tudo de novo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, recair é da legalidade ao diabo para agir na nossa vida. Por isso, quando você tem recaídas e volta às práticas do pecado, você volta ainda pior. Aí a gente vai usar o símbolo da linguagem, 7 vezes mais. Ou seja, toda vez que a Bíblia usa 7, está falando que é uma situação muito mais desagradável. É o limite. Então você pensa você chegar a 7 vezes pior do que você internou. Por isso que as recaídas, muitas das vezes, a pessoa vai e volta, você fala, não, quase que essa pessoa morreu. Quase que essa pessoa aconteceu isso. O que tinha a sua morada, o que ele tinha era a sua morada no sepulcro. E ainda com cadeias, não podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas das vezes preso com milhões de cadeias, foram por ela. Jesus é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Mas em Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Quem crê que existe um só Deus aí, diga amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui vai dizer Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? A pergunta. Muito bem.
até mesmo os demônios creem, tremem, mas não obedecem. Então, irmãos, os demônios sabem que existe Deus, que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas eles não obedecem. Tem gente que está com atitude de demônio. Conhecem, entendem, mas não querem obedecer. Toda vez que você desobedece, por mais esse momento juntos, tem certeza que Deus vai abençoar a sua tarde. Aí, a tarde fresquinha dessa, tarde boa para você deitar, relaxar, tirar um pouquinho da preocupação, da ansiedade. Acalma teu coração, meu irmão. Deus está no controle. Amém. Deus está trabalhando ao seu favor. Amém. Acalma teu coração. Deus é justo. Deus é fiel. Deus não te chamou para cá para você sofrer. Deus te chamou para este lugar para te libertar de todas as maldições em nome de Jesus. Amém. E eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que essa tarde vai ser uma tarde de milagre, aonde você vai ter paz. Eu quero declarar paz no seu coração, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Eu quero declarar cura de todas as doenças psicossomáticas, dor no estômago, na cabeça, pressão alta, pressão baixa, palpitação, abstinência. Você nessa tarde vai ser abençoado de uma maneira tão poderosa que a paz que excede todo entendimento vai te envolver. E você vai sair, na verdade, desse culto melhor do que você imaginava. Deus, em nome de Jesus, eu quero